Como ninguém segura água morro abaixo e nem fogo morro acima, voltei com novos argumentos. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Para juntos, aqui, mais uma vez, aprendermos algumas coisinhas. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal e dizer o quanto me alegra cada vídeo que chega no canal Pilastra da Verdade ser tão bem recebido por vocês, os meus inscritos fiéis, pessoas que sempre estão me ajudando. Esse canal só tem a agradecer a todos vocês. Eu tenho um vídeo legal para fazer, já estou fazendo, mas um argumento legal, uma indagação legal, que nós vamos conhecer depois da vinheta, ok? Pilastra da Verdade. Pois muito bem, voltei para falar algo muito importante aqui para nós. Vocês conhecem o canal Pilastra da Verdade e sabem que tem vídeos que eu faço falando muito sério. Mas tem vídeos que eu brinco também, eu trago humor aqui, falando sério também, as histórias, argumentando as histórias, mas também trazendo humor, principalmente as histórias bizarras que mandam para mim o que acontece por este Brasil, o que acontece nessas igrejas por aí, o que acontece no mundo religioso, respeitando sempre pessoas, respeitando a sua crença, a sua fé alheia, mas tentando desmistificar muitas coisas que não têm nenhum sentido. Ou melhor, tentando ajudar pessoas a se desmistificarem e viver mais de uma forma natural. Mas esse vídeo tem uma indagação legal que eu também nesse vídeo vou colocar religioso para pensar. Só se ele não querer ficar aqui para ouvir o meu argumento. O que é que posso fazer? Primeiro, quando uma pessoa que ainda tem uma crença, uma fé, e ainda participa, e ainda congrega em uma igreja e tem realmente o seu, eu vou dizer assim, seu ritual de sacrifício, porque não deixa de não ser um ritual, mas que chega num canal ateu, ou no canal racional, enfim, e ouve e assiste os vídeos até para criticar com estilo, né? Até para fazer uma crítica, uma refutação com estilo, com respeito, eu acho uma pessoa inteligente, que a qualquer momento vai abrir a mente. Mas quando você vê um religioso dizer, eu nem chego, quando eu chego num canal ateu, eu nem abro, eu não quero nem saber. Por isso que a pastora Nadir, ela foi desmascarada por Jason Ferrer, ali na própria igreja dela, de uma forma que o Jason Ferrer, fazendo aquela entrevista ali, uma certa investigação ali, deixou entender para as pessoas que tudo que acontece ali, na crença da pastora Nadir, não passa de ideias mentais, não passa de imaginação. Teve um momento que ela disse assim, eu nem assisto os vídeos dessas pragas, ou seja, usando esse termo como que ateu fossem pragas. Então, quando a pessoa diz que nem assiste um vídeo de uma pessoa racional, de um ateu, para conhecer o que é que um ateu indaga, até para, quem sabe, fazer uma pregação na sua igreja falando sobre a pessoa, isso demonstra que não é uma pessoa inteligente. É uma pessoa que está satisfeita e também convencida somente com aquilo que aprendeu. Não aceita, não quer conhecer uma outra versão. E se a outra versão for a verdadeira, por que não conhecer? Como se a versão que ela aprendeu desde a infância fosse a única e pronto. Então,
isso não demonstra uma pessoa que usa o seu raciocínio inteligente. Infelizmente. Mas quando o religioso entra num canal ateu e fica pelo menos 10, 15 minutos ouvindo, isso mostra que é uma pessoa muito inteligente que a qualquer momento pode se desligar disso. Ou não se desligar e não se infiltra muito, não se sacrifica muito dentro das igrejas. Mas o que eu tenho para falar aqui é algo muito interessante, que eu vou colocar religioso para pensar, aquele que quer assistir aqui, que eu vou falar uma das frases mais idiotas. Eu já falei várias frases aqui no canal, já fiz vídeos falando sobre frases assim, mas essa também eu não deixaria de falar sobre essa. Quando morre um ente querido, alguém, um amigo, ou não importa, alguém que morreu de uma forma assim trágica, por exemplo, em acidente, ou então morreu de uma doença grave, ou a pessoa foi executada, e sabendo cada um de nós que aquela pessoa poderia viver mais, morreu ainda numa idade que considerada considerada uma pessoa nova. Então, qual é a frase que eles usam? Que Deus console a família. Eu estava conversando com o Cleito no meu WhatsApp, que é um amigo que eu tenho. Me inspira muito quando eu converso com ele, um cara super inteligente. E sempre que eu converso com o Cleito, eu me inspiro a fazer um vídeo. E esse vídeo é um vídeo inspirado pelo Cleiton. Um abraço para você e para sua família. Desejo paz e alegria, saúde e racionalidade sempre na sua vida. Que isso você tem e que você mantém até o último dia da sua vida. Porque não tem dádiva melhor aqui nesta terra do que ser racional. Ok. Usam essa frase até quando morre uma criança. Quando morre alguém que realmente ainda não viveu o que deveria viver. Porque eu não estou falando do idoso, aquele que morre com 80, 90, 100 anos, que já quer realmente descansar desta terra. Eu já ouvi isso, já ouvi várias vezes. Claro que quanto mais a pessoa viver, melhor. Mas eu já ouvi várias vezes um idoso acima dos 85, 90 anos dizer: gente, já está chegando a hora de eu descansar, eu não aguento mais, meu corpo já não suporta mais, a velhice. Aí a gente tem que respeitar isso. Ninguém torcendo para que, eu não estou torcendo para que nenhum idoso morra, não. Não, isso tem idoso que fala isso. Minha avó falava isso. Olha, gente, eu já não suporto mais, o meu corpo já não aguenta mais. Quando passa dos 90, não é brinquedo não. Somente doenças, doenças e doenças. Claro, não tem mais as mesmas imunidades. Ok. Então, preste bem atenção no que eu vou falar, que é muito, muito interessante. Aí morre uma pessoa que poderia viver mais, uma morte inesperada, súbita, precoce, prematura, rápida, algo dolorido, tanto para quem morreu como para a família. Aí alguém usa o termo Deus console a família. Deus console a família. Só que quem fala isso não para pensar que o Deus que ele está desejando que console a família, ele, segundo a crença da pessoa, ele tem poder ou poderes para fazer tudo, e ele poderia evitar aquele acontecimento e deixar aquela pessoa viver pelo menos mais um pouco, para ter o mesmo privilégio daqueles que vivem muito, né? Aquele Deus que eles dizem que Deus console a família, eles acreditam que esse Deus, ele é poderoso o suficiente para dar livramento a qualquer um, de tudo. E o contra o seu vigário também, fala o tempo todo sobre livramentos. Tudo que pedirdes crendo recebe, tudo, tudo,
Eu não sei como é que eles fazem para explicar esse tudo aqui. E só que esse Deus não faz nada quando uma pessoa dessa morre antes de chegar à idade que poderia chegar, que ele poderia ajudar, se caso existir. Claro que não, né? Quando eu digo isso, eu não estou reforçando a tese de que exista um Deus e que ele não faz porque não quer, porque ele é Deus. Ele pode tudo, pode fazer, pode não fazer. Não. Eu não falo aqui contra um Deus. Eu falo aqui contra um sistema, não contra pessoas. E que vem reforçando a tese da existência de um Deus que não faz nada. E que quando acontece o pior na família das pessoas, as pessoas ainda oferecem ainda a consolação desse Deus. Que Deus console a família. Não seria melhor aquele Deus que ele acredita ter evitado, ajudado aquela pessoa que precisava realmente de um livramento? Ele não tem poder para tudo? Não deixar acontecer? Não é melhor ajudar do que consolar depois? Porque essa palavra consolar só cabe a quem não tem poder nenhum de fazer nada. Por exemplo, eu não tenho poder de dar um livramento a alguém quando eu estou longe, ou mesmo se eu estiver perto e não tiver realmente uma condição. Aí eu estou aqui em casa, eu ouço que alguém da minha família, ou algum amigo, alguma criança, algum jovem morreu de uma forma trágica. Eu sei que eu não tenho poder nenhum para ter evitado. Então eu posso dizer os meus sentimentos, as minhas condolências. A única coisa que eu posso oferecer para a família agora são os meus pêsames. Claro, lamento, meus sentimentos. Aí sim, cabe a mim. Agora, não a um Deus. Não um Deus Todo-Poderoso. Porque se eu, de fato, tivesse um poder de evitar acontecer, de evitar aquela família naquele sofrimento, aquela perda, e aquela pessoa viver mais, claro que eu não ia querer consolar depois. Eu ia tentar fazer, ajudar antes de enviar o consolo. Então isso não cabe a um Deus, mas a religião atrofia tanto a mente das pessoas que as pessoas, mesmo assim, ao invés de desejar as condolências de si próprias, não, que Deus console a família. Cara, isso é um absurdo que acontece na mente do nosso povo, infelizmente. Antônio, você é contra Deus? Não. Essa história de religioso que diz que nós estamos aqui contra Deus, agindo contra... Não existe isso. Nós somos contra um sistema que engana há muitos anos. Não estamos aqui nem batendo quem inventou os deuses, porque nem existem mais as religiões. Né? Nós estamos batendo o tempo todo, criticando um comportamento que não tem sentido, que é um comportamento de uma fé mentirosa. Não é a fé, é o comportamento da fé mentirosa, que no momento que mais as pessoas precisam, ela não funciona, ela não resolve. É isso que a gente combate aqui. A gente respeita pessoas, mas nós não somos respeitados pela maioria. Não. Quando um abre câmera para refutar, ou falar, ou criticar, que tem até o seu direito de fazer isso, não tem respeito para com a nossa pessoa. Mas essa frase é uma frase idiota. É ou não é? Por exemplo, para encerrar o vídeo, digamos que você tem um filho. Agora eu vou colocar você para pensar mais ainda. Você tem um filho. E seu filho é uma criança. Ainda. Seu filho não sabe nadar. Foi isso que eu falei pro Cleiton no WhatsApp, ele achou interessante. Aí seu filho não sabe nadar. Uma hipótese. E de repente seu filho, ele cai num rio fundo. Ou no poço. Ou numa piscina. Claro, um poço cheio de água. Ele não sabe nadar. Só que eu sei. E eu sou a única pessoa, digamos, numa hipótese, que estou ali perto. Que eu vi o teu filho pular na água ou cair. E eu vi o teu filho se afogando.
E eu não fiz nada. E eu poderia fazer. Eu tinha realmente condição de ter salvado a vida da criança. Aí eu não salvo a vida da criança. Aí digamos que alguém de longe observa e vê que eu não fiz nada. Que eu fui um inútil. A criança morre. Aí vem a dor da família, a dor da perda. Perder uma criança não é brincadeira. E a família tem o conhecimento de que eu estava ali e eu poderia ter salvo aquela criança e ter evitado tudo isso. E eu não fiz. Não, eu não fiz. Numa hipótese. Aí a pergunta para você, religioso: se isso acontecesse com o teu filho, como você me receberia no velório do teu filho? Para consolar você. Essa é a pergunta. Será que você me receberia no velório do teu filho? Porque se eu me atrevesse e fosse no velório para dar aquele consolo, poderia juntar todos e vir, ou seja, e vir para cima. E dizer: você poderia ter evitado isso. Você foi um covarde. Você não pulou na água para ajudar, para tirar aquela criança do afogamento. Todo mundo viu, teve muitas pessoas viram você ali do lado e você, sabendo nadar, não fez nada. Como você me receberia no velório do teu filho? Eu nem iria. Mas só que tem uma coisa. É dessa forma que você recomenda a consolação do teu Deus a uma criança que morreu afogada. A família de uma criança que morreu afogada. Que Deus esteja lá para consolar. É. Aí Deus, o Deus que você acredita, sim, ele tem o poder de tirar qualquer criança do afogamento ou de livrar a vida de qualquer um, mas não livrou. Ele prefere consolar a família. Não, isso ele prefere. Livrar não, consolar depois. Prefere ver chorando, sentindo a perda ali. A situação daquela família nunca mais vai ser a mesma quando tem a perda de uma criança ou de um jovem de forma inesperada. Nem imagino isso acontecendo com um filho meu. Não é fácil. Não sou melhor do que ninguém. Mas se a gente parar para pensar, a perda de um filho, a gente vê que aquela criança ou aquele jovem ali, a gente estava sempre convivendo junto ali, um abraçando o outro, chamando de pai, beijando, abraçando de filho, dando boa noite para dormir, bom dia ao acordar e depois você vê no caixão. Imagine. Eu vi essa cena com um primo meu que perdeu o filho dele com 18 anos de idade. Eu vi essa cena. E eu vi o quanto aquele pai e aquela mãe que está em lugar de prima, casada com meu primo, eu vi o sofrimento. No momento que eu cheguei no velório, que eu chorei muito também, vendo um jovem com 18 anos. Tava o pessoal brincando com arma de fogo de espingarda, de atirar em pássaros na época. Eles saíam para caçar. E o jovem foi brincar, fez uma brincadeira e acabou puxando a espingarda para cima do coração dele. Um primo meu. Ele puxou a espingarda assim, brincando, e a espingarda disparou em cima do coração. Fez um buraco, até a bucha, aquelas buchazinhas, ficou lá dentro. Isso aconteceu com um primo meu. Um primo meu. Aconteceu com um primo meu, que era filho de outro primo. 18 anos. E eu vi o sofrimento daquele pai e daquela mãe. Quando eu cheguei lá, o pai, o meu primo, pai também do primo que morreu. Porque todos eram primos, né? São primos. E ele dizendo: vem aqui, Anthony. Vem olhar onde o meu filho dormia. Aqui a caminha do meu filho. Coisa de cortar o coração. Ou essa era a caminha dele. Todo dia ele dormia aqui. À noite eu dava boa noite para ele. Ele dizia: bença, pai. Eu dizia: Deus te abençoe, meu filho. E agora isso não vai acontecer mais. A mãe chorando. Até hoje a mãe nunca conseguiu ser a mesma. Depois da perda daquele jovem. Quem é da minha família que assiste meus vídeos sabe que eu não profiro mentira. E vai lembrar de quem foi. Não vou falar aqui o nome do jovem, nem o nome do meu primo. Mas isso aconteceu na vila onde eu me criei. Isso aconteceu. Agora imagine alguém dizendo: Deus vai consolar vocês.
Sendo que o Deus que eles acreditam poderia ter evitado aquilo ali. Poderia não ter deixado acontecer aquele jovem morrer tão precoce, tão prematuro, tão jovem. É difícil, gente. Então, para mim, uma das frases mais idiotas é essa: Deus console a família. E pensa, imagina. Pense bem, use tua consciência e vê se eu estou errado. É melhor você dizer meus sentimentos, meus pêsames, porque com certeza você não tem poder para fazer nada, mas o Deus que você acredita tem. Você acha que tem. Porque na verdade deuses foram inventados, não existem deuses em lugar nenhum. E quem foi que fez isso, Antônio? Mas como é que as coisas podem ter vindo do nada? Se você começar a pensar nisso, que as coisas não vieram do nada, então você mesmo está afirmando que o Deus que você acredita foi feito por outro Deus, porque não tem como as coisas existirem do nada. Então Deus é alguma coisa, né? Então Deus existiria do nada? E aí? Gente, somos frutos de zona habitável. É isso. Propriedades que deram condição. Você quer um exemplo? Quer um exemplo como a vida surge? Chega no local da tua casa, já estou encerrando o vídeo. Chega no local da tua casa, qualquer local da tua casa, coloca lá um vaso ou alguma coisa, coloca ali uma umidade e coloca um monte de coisa orgânica ali. Deixa lá. Deixa ali. Pode ser pedaço de carne, pode ser o que for. Coloca aquela umidade ali. Pode colocar terra dentro também, vai ficar bem úmido. E depois de um mês, pega um microscópio e olha para você ver. Aquilo ali gerou milhares de vidas. Pequenininhas, mas vidas se movendo. Porque você deu uma condição habitável para aquelas vidas surgirem. Se você não fazer isso, aquelas vidas nunca vão acontecer. Então não tem essa questão de dizer os deuses que fizeram vidas, ou Deus que fez vidas. Vidas surgem por conta de umidade, água no estado líquido, a distância do Sol, planeta Terra, deu essa condição. Vidas se proliferaram aqui e se mutaram. Vidas inteligentes e não inteligentes. Humanas e vida animal. Muitos animais diferentes, que é uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande de animais, tudo por conta de zona habitável. Talvez se não tivesse a extinção dos dinossauros, porque isso aconteceu, é provado, está aí a alçada, os fósseis estão aí, não tem como negar que os dinossauros não existiram. Talvez se não tivesse acontecido a extinção dos dinossauros, nós não estaríamos aqui. Essa é a verdade. Mas um monte de gente nesse planeta, em pleno século XXI, uma tecnologia avançadíssima, ainda vive nessa. Deus console a família. Deus está com você. Deus está com ela. E no momento que mais você precisa, cadê Deus? Dá linha na pipa. O que é que Deus está fazendo, Antônio, quando uma pessoa está precisando e ele não resolve? Está em cima, no espaço, fazendo um malabarismo com 3 planetas. Só pode isso. Enquanto você está fazendo malabarismo com 3 planetas, você coloca os planetas aqui atrás. Ó. Aí sim. E você precisando, ele não resolve. Gente, para com isso. Deuses são frutos das imaginações. Simplesmente eles não estão aqui. Somente isso. Pensa bem no que fala. Pensa bem no que vive. E cuide da sua vida enquanto é tempo. Cuide da sua família. Seja vigilante. Porque a vida é só uma. É aqui e agora. E se existir? Não cabe a gente. Não cabe a ninguém aqui ficar preocupado com vida após a morte. Não se tem prova em lugar nenhum. Então, se não se tem prova, você vai se sacrificar? Você mesmo diz, religioso, que Deus não tem explicação. Não se explica a Deus. Se não se explica a Deus, como é que explica? Como podemos explicar você dentro de uma igreja fazendo sacrifício a um Deus inexplicável?
Como? Não, Deus não se explica. Sim, se Deus não se explica, você está fazendo sacrifício para quê? É melhor você viver a sua vida. Física. E pronto. Para não morrer antes do tempo. Porque você pode morrer antes do tempo, se sacrificando. Não, Deus não se explica. Vocês estão contradizendo vocês mesmos. Deus não se explica. Se Deus não se explica, você está dentro da igreja para quê? Tentando explicar Deus o tempo todo. Aí você diz que Deus não se explica, mas você pega um microfone em cima de uma tribuna e fica tentando explicar Deus. Ah, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Isso não é tentar explicar? Deus faz aquilo, Deus é isso, Deus está falando, aquela coisa toda, aquela barulhada toda. Ah, você está tentando explicar o inexplicável. Aquilo que é inexplicável. É como diz o Eduardo Marinho. A religião é a codificação do incodificável. É a explicação do inexplicável. Aí você vai ficar dentro de uma igreja se matando e usando essas frases idiotas. Deus console a família. Por que não seria melhor ele ter livrado a pessoa de morrer e a família não ter aquela tristeza toda e aquela perda? Somente até aqui. Depois eu voltarei com outros vídeos. Um abraço a todos vocês. Fui, mas volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau.